Anteriormente, a gente já falou de árvores binárias, né? A árvore binária tem uma estrutura bastante característica. Eu vou puxar algumas coisas básicas aqui delas, tá? A cara de um nó, tá? Vou fazer só com a figurinha, tá? Depois a gente vai olhar na implementação. Mas um nó, ele tem uma cara assim, né? Aqui é onde eu posso, por exemplo, nesse contexto de árvore binária, colocar um campo que seja a chave e um campo conteúdo, né? É a parte onde eu estou armazenando informação útil mesmo do meu nó. Mas eu tenho aqui um filo esquerdo, que eu chamo um campo ESC, que eu refere ao filo esquerdo, um campo DIR, que se refere ao filo direito, né? Lembrando que tanto o ESC quanto o DIR são apontadores de nó, é uma estrutura ligada, né? Então esses caras eles apontam para o mesmo tipo do nó de entrada, ali para outros nós, né? Mas é o mesmo tipo. E eu tenho aqui o campo pai, que é opcional, né? Inclusive, eu não vou ligar muito para ele ao longo dessa aula, até ter uma operação que eu precise dele. Mas não necessariamente eu preciso colocar o campo pai numa implementação de árvore binária. Mas isso aqui é base para árvore binária, tá? Esse tipo de nó e tal, com ou sem campo pai. Vamos relembrar aqui, já que estamos relembrando, né? Vou fazer dois exemplos, vou colocar aqui no canto. Dois exemplos de árvores binárias para a gente comparar. Então, aqui eu vou colocar... A gente já viu esses exemplinhos na aula de árvore binária. Eu só quero relembrar alguns conceitos fundamentais, tá? Para a gente ter de onde engatar. Então, vamos lá. Quais são as raízes dessas árvores? Quais são os nós que correspondem às raízes dessas duas árvorezinhas aí? Nessa aqui é o 3, muito bem. Nessa outra é o 5. Lembrando que a raiz é o único nó que não tem pai, né? Na árvore, é por onde a árvore começa. Quem são as folhas? 2 e 4. Muito bem. E daí lembrando também, as folhas são o quê? São os nós que não têm filhos. E eventualmente tem que ter folhas, né? Porque pelo menos uma. Porque a árvore tem que acabar em algum lugar, né? Ela não tem um número infinito de elementos. Então esse 1 aqui é uma folha, e nesse caso a árvorezinha tem o 2 e o 4. Fora isso, um outro conceito importante para a gente relembrar, falar da altura. A altura é o comprimento do maior caminho entre a raiz e alguma folha. Quer dizer, o maior número de saltos que eu preciso dar para ir de uma raiz até uma folha. Nesse caso aqui, do 5 até o 1, né, afinal só tem uma raiz e uma folha, essa árvore, é 1, 2, 3, 4 saltos. Né? Então, a altura dela é 4. E essa aqui, o maior caminho vai ser o quê? Pode ser esse, né? Do 3 para o 1, do 1 para o 2, ou do 3 para o 5, do 5 para o 4. De qualquer forma, a altura é 2. Certo? Só relembrando conceitos fundamentais que se aplicam a árvores binárias no geral para a gente entrar nas árvores binárias de busca. Então, tudo bem esses conceitos? Relembrando. Uma coisa que essas árvores já mostram pra gente, né, é como árvores com o mesmo número de elementos, até com os mesmos elementos nesse caso, podem ter alturas muito diferentes. Lembrando vocês que realmente isso pode variar muito, né? No pior caso eu posso ter altura proporcional a n, né, especificamente n-1, que é uma generalização daquela linguiçona lá, né, no fundo uma lista ligada, ocorre quando cada nó só tem um filho.
De modo intuitivo, a força da árvore binária está na ramificação, né? Ela consegue espalhar bem, consegue ter muita gente perto da raiz quando ela ramifica bem, ou seja, quando o nó tem 2 filhos. Se todo nó tiver um único filho, ela é só uma árvore binária, uma lista ligada dispendiosa. No outro extremo, quando todo nó tem 2 filhos, ou quase todos os nós têm 2 filhos, exceto as folhas, claro, né? Ela vai ser log de n, a altura, que é muito melhor, né? Eu estou falando da altura porque a gente vai ver que a eficiência das operações que a gente vai querer implementar vão muitas vezes depender da altura, tá? A altura vai ser crítica para essas eficiências. Deixa eu completar mais uma coisa aqui sobre a árvore. Que, de novo, tudo isso que eu estou falando até agora é comum para árvores binárias. Onde que entra a árvore de busca? Então, só mais uma coisinha que é comum para a árvore binária, e eu prometo que eu já vou falar, finalmente, da busca. Essa última coisinha que eu quero relembrar é a estrutura recursiva da árvore, né? Uma árvore binária, ela pode ser um apontador nulo, ou seja, uma árvore vazia, ou então um apontador para um nó, que tem no seu filho esquerdo e no seu filho direito árvores binárias. Ela tem essa cara recursiva. Cada nó é a raiz de sua própria árvore, né? Até as folhas. Ela é raiz, uma folha é raiz de uma árvore que tem filho esquerdo vazio e filho direito vazio. Mas ela é raiz de sua própria árvore, tá? E por que isso vai ser muito importante para a gente, tá? Essa propriedade? Porque ela ajuda a implementar diversas operações, mas também porque ela ajuda a definir a propriedade da busca. Então, finalmente chegou, né? O que diferencia árvores binárias de busca das demais? A propriedade da busca é que eu tenho uma certa ordem nos nós ali. E qual ordem é essa? É uma regrinha que diz que para todo nó... Alguma dúvida? Eu tenho que jogar o menor ou igual para a esquerda, mas basicamente isso. Quer dizer, dado uma raiz, que eu tenho uma certa chave na raiz, dado um nó qualquer que é raiz da sua subárvore, como eu disse, todo mundo à esquerda dele, né, no filho esquerdo dele, é menor ou igual a x, todo mundo na direita dele é maior do que x. Tá? Comparem isso por um instante com a propriedade do heap, tá? Para vocês verem como assim, olha, a estrutura meio que é a mesma, né? É uma árvore binária, a base da estrutura é a mesma. Só que no heap, que eu queria operar com os elementos, sempre conseguir extrair o heap de máximo, por exemplo, o maior elemento, a propriedade do heap, ele dizia que o pai tinha que ser maior ou igual aos filhos. Ou seja, era uma propriedade que mantinha os maiores perto da raiz. Era essa a intuição. Essa aqui já é uma propriedade meio que, vamos dizer assim, lateral, né? Ela está comparando quem está à esquerda de um certo nó com o próprio nó e com quem está à direita. Tá? Porque o que eu quero aqui não é que a raiz seja grande ou pequena em particular, mas que os meus nós tenham uma certa organização, eles têm uma certa ordem. Em particular, vocês podem verificar que esses 2 exemplos aqui que a gente viu são árvores de busca. Todos os nós aqui respeitam essa propriedade. Em particular, a raiz respeita, né? Olha, o 3, ele é maior ou igual que quem está aqui, né? No caso, ele é maior do que os filhos da subárvore esquerda e ele é menor do que os filhos da subárvore direita. Mas isso é verdade para os outros nós também, né? O 5, ele é maior do que o filho esquerdo dele, que é o 4. O 1 é menor do que o filho direito dele, que é o 2. E aqui também. Né? Então, mais uma coisa que essa exemplo simples aqui nos mostra é que mesmo árvores que respeitam a propriedade de busca, né, árvores com o mesmo número de elementos, com os mesmos nós, no caso aí os nós variando suas chaves de 1 a 5, ambos respeitando a propriedade de busca ainda podem ter alturas muito díspares. Quer dizer, a propriedade de busca não vai nos salvar das alturas indesejadas, tá? A gente vai ter que lidar com isso eventualmente. Só preparando o terreno, não vai ser agora, não vai ser nessa aula. Fiquem tranquilos, mas só para a gente ter essa noção de que árvores podem vir com muitas estruturas diferentes, mais parecidas com uma lista ligada, né, ou mais balanceadas e tal. Tudo bem a propriedade de busca, gente? Ela é simples, mas ela é fundamental, tá? Por isso que, só confirmando com vocês que está tranquilo. Tá bom, então, apresentada a propriedade de busca, vamos conectar com o que
a gente estava falando até agora, né? Que é as tabelas de símbolo, em que a gente quer implementar busca, mínimo, predecessor, percurso ordenado e assim por diante.